Gravação iniciada. Obrigado. Senhores, boa tarde. Vamos dar seguimento aos trabalhos relativos à nossa reunião de julgamento de março de 2021. Agora tratando dos processos da tarde deste dia 9 de março. E o primeiro processo que nós vamos julgar é um processo do contribuinte OSN do Brasil Gerenciamento de Operações Marítimas Limitada, relatoria do conselheiro Sábio Salomão. E antes de nominar todos os conselheiros componentes da primeira turma ordinária, eu solicito a senhora Amanda, que nos acompanha pelo CAF, que autorize a entrada do representante da empresa, da representante da empresa, né, que fará sustentação oral, a senhora Roberta de Azeredo Ferreira Pagete. Por favor, senhora Amanda. Farei a convocação, presidente. Obrigado. Item 31 da pauta do senhor Roberto, que o processo será julgado agora. Por favor, verificar no site privado do CAF. Item 31 da pauta do senhor Roberto, que o processo será julgado agora. Por favor, verificar no site privado do CAF. A convocação foi feita. Ok, obrigado. Boa tarde. Boa tarde, senhora Roberta já está presente no nosso ambiente virtual. Senhora Roberta, representante do contribuinte OSN do Brasil de Operações, e fará sustentação oral logo após a leitura do voto do relator. Senhora, estamos aqui reunidos a primeira turma da segunda Câmara da segunda sessão de julgamento, composta por conselheiro. Na ordem de votação, o conselheiro Daniel, o conselheiro Douglas, conselheiro Francisco, conselheiro Sávio, conselheira Débora, conselheiro Wilson Couto e conselheiro Rodrigo. O conselheiro Rodrigo, tal qual fez na primeira vez que esse processo foi submetido ao colegiado, ele se declarou impedido e não participará desse julgamento. Ok? Conselheiro Rodrigo, por favor, deixe o nosso ambiente e a gente aciona o seu nome para a gente terminar esse julgamento. Tá ok, pessoal. Boa tarde. Boa tarde. O conselheiro Sábio, relator do caso, fará a leitura do e a seguir eu passo a palavra à senhora Roberta. Só solicito que mantenha seu microfone fechado e, no momento oportuno, eu passo a palavra para a senhora. Muito obrigado. Conselheiro Sábio, por favor, fique à vontade. Boa tarde, pessoal. Boa tarde à patrona da empresa recorrente. É um processo um pouco extenso, né? Tanto pelo número de laudas, quanto pelo próprio voto, pelas fundamentações, alegações, enfim. E eu vou tentar ser, até para não cansá-los tanto, o mais breve possível, né? O mais rápido. Claro, não atropelando ali os pontos principais, que eu reputo principais, até porque, como eu falei para vocês anteriormente, é um processo um pouco que a gente que está se debruçando assim pela primeira vez acha um pouco complexo, é preciso estudar a matéria, amadurecer para realmente depois ter esse domínio e achar ali os pontos convergentes, enfim. Mas aí vamos aqui ao voto, tentando mais uma vez, informando para vocês que vou tentar aí ser o mais breve possível, tá? Aqui nós temos eu vou do início, tá? A gente já tinha se debruçado sobre essa questão, sobre esse processo em específico, mas como o conselheiro Boto está sendo convocado para nos auxiliar e naquela oportunidade não participou da sessão, eu vou, até por respeito ao conselheiro aqui, tratar do processo desde o início, tá? E aí a gente vai retomando também a linha de raciocínio que a gente teve naquela primeira oportunidade. A autuação aqui diz respeito a exigências de contribuições previdenciárias da empresa e do empregador, né? Rúbricas destinadas a segurados e cota patronal, formalizado em decorrência da apuração de ajustes e compensações indevidas de CPRB,
que é a famosa contribuição previdenciária sobre a receita bruta. A autuação abrange as competências de janeiro de 2014 a dezembro de 2015 e 13º salários. E aí o crédito foi constituído no montante total de 21.691.000. Termo de verificação encontra-se juntado às folhas, e aí eu coloquei E folhas aqui, porque eu estou tendo como parâmetro o número do quadradinho lá, tá? Até porque tem umas horas que as folhas não são, as numerações não batem. Então, o termo de verificação fiscal encontra-se juntado às folhas 10 a 19, e aí, a partir da leitura dele, a gente extrai algumas informações. Primeiro, que foi constatado que a OSM procedeu compensações de REFIP em desconformidade com o que determina a legislação, que quando a empresa é enquadrada na sistemática da CPRB em virtude do CNAE preponderante, ocorre a compensação em GFIP de 100% das contribuições previdenciárias previstas na lei de custeio, enquanto que na hipótese em que a desoneração é realizada por conta de determinadas atividades ou em razão da fabricação de determinados produtos, a redução corresponderá ao percentual resultante entre o valor da receita de serviços ou produtos, ali não enquadrados, e a receita bruta total. Contrato social da empresa foi juntado às folhas 21 a 29, a empresa desempenha ali as atividades de atuação como empresa de navegação, gerenciamento de ativos e logísticas para plataformas de exploração e produção de petróleo, execução de serviços auxiliares de perfuração marítima e outros serviços relacionados com a exploração de petróleo, exploração de serviços de navegação marítima, apoio marítimo, fluvial, lacustre e portuário. E aí essa parte está grifada porque justamente esse é o nosso objeto aqui, essa atividade de apoio marítimo, né, que é apoio de navegação marítima. E aí, posteriormente, questão do PNAE, a empresa apresenta como atividade principal o agenciamento marítimo e como atividades secundárias a navegação de apoio marítimo e navegação de apoio portuário. Seguindo, que os serviços efetivamente desenvolvidos pela empresa nos anos de 2014 e 2015, declarados no SPED de contribuições, são os seguintes: agenciamento de mão de obra, colocação de mão de obra, recrutamento, seleção de mão de obra e serviços de apoio marítimo. E aí, a partir da análise dos contratos de prestação de serviços e notas fiscais de prestação de serviços apresentados pela empresa, a fiscalização constatou que a maioria dos contratos são celebrados com empresas estrangeiras e referem-se à gestão de tripulação de navios de armadores, razão porque compõe a receita de exportação de serviços, sendo que apenas o contrato celebrado entre a Petrobras e a empresa Sweet Pacific, do qual a OSM participa como empresa solidária e emitente das notas e tem por objeto o afretamento da embarcação Pacific Defiance, do tipo tal, é que compõe contabilmente a Receita Nacional de Serviços prestado pela empresa autuada. E aí que, através do termo de intimação fiscal número 2, foi solicitado à empresa que apresentasse esclarecimentos sobre os serviços prestados, respectivos contratantes, respectivas nacionalidades, receita mensal, locais de execução de serviços, motivos que fundamentaram o autoenquadramento da empresa no regime de desoneração da folha, né, em que se aplica ali o recolhimento da CPRB. E aí a empresa, mesmo citada, permaneceu inerte. E aí, em conclusão, a autoridade lançadora ali dispôs que a hora recorrente não poderia enquadrar-se no regime instituído pela Lei 12.546, porque o Código CNAE da sua atividade principal não estava ali previsto,
e tampouco poderia desonerar-se do recolhimento da contribuição previdenciária sobre a folha de pagamento pela hipótese referente à fabricação de determinados produtos por não se tratar de empresa fabricante. E também não poderia enquadrar-se na sistemática de desoneração da folha em virtude do tipo de atividade que desenvolvera, porquanto no período fiscalizado restou constatado que a empresa basicamente prestou serviços de gestão de mão de obra, tripulação de navios de armadores e fretamento de navio com tripulação, que, a propósito, não constavam na lista de atividades previstas na Lei 12.546. Em suma, o que está em voga aqui, né, qual é o objeto de discussão, é o quê? A empresa recolheu o CPRB e aí a fiscalização está dizendo que o recolhimento deveria ter se dado pela contribuição previdenciária, porque a empresa tanto não apresentava KNAI que estava previsto na lei da CPRV, como não se tratava de empresa fabricante de produto, cujo produto estava também ali previsto, e também porque não desenvolveram a atividade, né, segundo a fiscalização, que estava prevista, melhor dizendo, ali na lei 12.546. Então, o cerne de toda a discussão aqui que a gente vai se debruçar é esse, tá? E aí a hora recorrente apresentou impugnação, a impugnação encontra-se juntadas aí as folhas 204 e 221, elaborei aí de acordo com as argumentações, os tópicos, fui passando por todos os tópicos, né? Os autos aí foram encaminhados para que a autoridade julgadora pudesse apreciar a peça impugnatória, e em acórdão de folhas 728 a 764, a sexta turma da DRJ de Curitiba entendeu por julgar a impugnação improcedente, conforme a ementa que reproduzo abaixo. A empresa, então, foi devidamente citada, né, do resultado da decisão de primeira instância, apresentou recurso voluntário de folhas 826 e 849, protocolado tempestivamente, já estou adiantando esse passo, e aí, em seguida, né, posteriormente, apresentou memoriais de folhas 1821 e 1832, e juntou planilhas de folhas 1833 e 1838, tá? Os autos vieram aqui para que nós julgássemos o recurso voluntário, e em 3 de dezembro de 2019, esta turma entendeu por converter o julgamento em diligência, através da resolução 2201.000.390, resolução que encontra-se juntada ali às folhas 2145, 2165. E aí, nessa resolução, o que é que nós dispusemos? O que é que nós estávamos visando ali, né? Que a empresa fosse notificada para demonstrar efetiva, para apresentar ali a demonstração efetiva das receitas auferidas com os serviços de apoio marítimo e cabotagem, para que, em seguida, a autoridade pudesse cotejar tais informações com a escrituração contábil da empresa, para, ao final, pudesse apontar ali se as informações eram compatíveis. Ou seja, no primeiro momento aqui, a autoridade fiscal partiu de uma premissa que a empresa não executou os serviços de navegação de apoio marítimo, tá? E aí, segundo a fiscalização, a empresa só apresentou ali contratos com empresas estrangeiras, receitas estrangeiras, e os contratos tinham por objeto gestão de tripulação. Posteriormente, o que é que decidiu a DRJ? Não, a empresa realmente exercer ali atividade de apoio, de navegação de apoio marítimo, tá? E aí, aquela premissa inicial foi superada, né? Então, a gente começou a trabalhar com a premissa de que realmente a empresa exercera atividades de navegação de apoio marítimo. A única dúvida que a gente ficou foi porque a empresa juntou uma planilha com toda a discriminação do faturamento mensal que foi proveniente, no caso das atividades de navegação a apoio marítimo e cabotagem.
e juntou por amostragem algumas notas fiscais. E aí, por prudência e por cautela, nós decidimos converter o julgamento em diligência para quê? Para que a autoridade fiscal ali, né, o órgão competente, pudesse verificar se aquelas informações indicadas nos demonstrativos estavam compatíveis com as informações que a empresa havia lançado em sua contabilidade, né? E aí a empresa juntou todas as notas fiscais, enfim, uma série de documentos que a gente vai ver aqui, tá? Passando aqui da diligência, a diligência teve por objeto isso aqui, então estou discriminando, solicite assim, OSM, a demonstração e comprovação efetiva das receitas, verifique-se os demonstrativos juntados às folhetais para que possa, a partir de então, cotejar tais informações com aquelas disponíveis na contabilidade para, ao final, apontar em relatório circunstanciado se as informações constantes dos demonstrativos são compatíveis com a totalidade das receitas. Ou seja, se as informações ali indicadas na planilha realmente condiziam com a realidade dos fatos. E aí, os autos, né, retornaram à unidade fiscalizadora, a unidade fiscalizadora intimou a hora recorrente apresentou manifestação de folhas 2.169 até 2.173, acompanhado dos seguintes documentos, e aí eu discrimino todos os documentos, tá? E, posteriormente, a autoridade fiscal, diante das informações apresentadas, entendeu por reintimar a OSM para que apresentasse alguns esclarecimentos relacionados aos itens ali descritos. E, mais uma vez, a empresa apresentou respostas de folhas 3.017, 3.023 e juntou outros documentos, né, tais quais haviam sido solicitados pela autoridade fiscal. E aí os autos retomam agora para a gente dar continuidade ao julgamento, tá? E aí, presidente, eu acredito que seria só isso que eu tinha para relatar. Acho que deu para pegar um pouco da questão, como vocês percebem aí, a questão não é tão simples, a narrativa fática aí, o relatório é um tanto extenso, eu tentei ser o mais breve, então acho que deu para pegar um pouco para a gente retomar o assunto. Acredito até que o conselheiro Boto também deve ter entendido aí o cerne da questão. Enfim, presidente, passo a palavra aí para que a patrona possa se manifestar depois da vossa análise. Ok, conselheiro, muito obrigado. De fato, não é uma questão simples, mas a sua explanação foi bastante clara, Sara. E típico aí de quem dominou aí tudo que envolve a questão posta nos autos. Senhora Roberta, por favor, a senhora fique à vontade, a senhora tem até 15 minutos, por favor, para sua manifestação. Obrigada, senhor presidente. Boa tarde a todos. Estão me ouvindo bem? Ouvimos bem. De fato, a questão não é nada simples, né? Especialmente porque eu acho que é um tipo de serviço que a gente não tem, não é muito usual da gente ver em outros casos já analisados por essa turma e nem pelo CARF, né? Como o doutor Sávio já relatou muito bem, assim, acho que ele conseguiu resumir todas essas mais de 4.000 páginas do processo de uma forma muito sucinta, mas muito precisa, porque a discussão principal desse processo era, quando ele começou, né, no auto de infração, ele foi lavrado sob a premissa de que a recorrente não faria jus ao recolhimento da CPRB, porque ela não exerceria nenhum dos serviços passíveis de desoneração pela Lei 12.546, né? E do lado da recorrente, ela exerce a atividade de apoio marítimo, é a atividade precípua dela, isso sempre foi muito claro para todos os funcionários da empresa, todos os prepostos, porque é a atividade dela no mundo todo, não só no Brasil. E durante a fiscalização, o fiscal entendeu que ela não comprovou que exercia nenhuma dessas atividades, então o auto de infração foi lavrado. A DRJ já entendeu que, de fato,
Ela comprovou que exerceu atividade de apoio marítimo, porém não comprovou qual a proporção que seria da atividade de apoio marítimo. E aí, para facilitar um pouco, a gente trouxe uns slides que a gente já tinha trazido na nossa sustentação oral de dezembro de 2019. Eu vou tentar, se os senhores me permitirem, eu queria compartilhar a tela. Posso, presidente? Eu vou tentar, eu vou ver se eu sei fazer isso, tá? Espero não fazer besteira, tá? Porque eu acho que vai ser bom. Boto a tela inteira. Clico aqui. E aí eu vou abrir aqui. É só porque esses slides, a gente queria explicar um pouco do que é a navegação de apoio marítimo, porque é um tipo de serviço altamente especializado, muito específico, e que, assim, não é um conceito, vamos dizer, do senso comum, né? Então, eu acho que é bom a gente sempre especificar do que a gente está falando, né? Então, existe uma associação, se chama ABAM, Associação Brasileira das Empresas de Apoio Marítimo. A gente extraiu esse conceito, foi o conceito mais resumido que a gente pôde buscar, e esse conceito que está aí na tela. Então, conceitualmente, a navegação de apoio marítimo confere o apoio logístico para as embarcações e instalações em águas territoriais, nacionais e na zona econômica, que atuem nas atividades de pesquisa e lavra de minerais e hidrocarbonetos. As embarcações de apoio marítimo fazem suprimentos às unidades de exploração e produção dos insumos necessários às suas operações e auxiliam em fainas de diversas naturezas, tais como montagem e lançamento de equipamentos e tubulações, manuseio de âncoras, manuseio de espia, transporte de pessoal, combate à poluição, combate a incêndios, manutenção das plataformas e estruturas submersas. De acordo com a complexidade da natureza das atividades, as embarcações de apoio marítimo assumem características técnicas mais sofisticadas. Então, para a gente realmente mostrar visualmente do que a gente está falando, né? Então, ainda do site da ABAM, a gente pegou alguns tipos de embarcações que são utilizadas para esse serviço específico da navegação de apoio marítimo. Então, a gente trouxe aqui umas fotos para os senhores entenderem visualmente como são embarcações diferenciadas que são utilizadas para esse fim específico e para as quais você precisa de uma tripulação altamente especializada que saiba fazer aquelas atividades desses serviços que estão envolvidos na navegação de apoio marítimo. Então, aqui primeiro a gente mostrou embarcações de uma maneira geral, e a partir daqui são as embarcações que foram, de fato, utilizadas pela OSM, que é a recorrente, e que estão demonstradas na vastíssima documentação que a gente apresentou nos autos. Então, são essas embarcações aí que a gente trouxe, foi como a gente conseguiu montar, só para vocês terem uma pequena ideia do que é esse serviço de navegação de apoio marítimo. Tá? Então, é um serviço altamente especializado, que é desempenhado por algumas poucas empresas no mundo que têm essa expertise. A OSM é uma delas. Então, do ponto de vista da OSM, sempre foi muito claro qual era a atividade que ela exercia. Então, é sempre bom a gente deixar isso explicitado. Apesar disso ter sido sempre colocado e dito, isso não ficou bem compreendido. Então, depois da decisão do DRJ, a gente viu a necessidade de comprovar, estando configurado que, de fato, ela exerce atividade de apoio marítimo, ela presta serviço de apoio marítimo, a gente viu a necessidade de comprovar em documentação os percentuais. Por quê? Qual era a dúvida na decisão da DRJ? Eu entendo, né, o que ficou no acórdão da DRJ. Entendemos que a OSM presta o serviço de navegação de apoio marítimo, porém, não ficou comprovado que, no mínimo, 5% da receita dela é decorrente dessa atividade. Então, o que a gente precisava comprovar? Que, pelo menos, 5% da receita da OSM era decorrente da atividade de apoio marítimo. E aí, com a documentação que a recorrente trouxe aos autos,
que justificou a diligência, né? Então, restou comprovado que não só pelo menos 5% da receita da empresa nos anos de 2014 e 2015 era decorrente da atividade de apoio marítimo, mas ficou demonstrado que em muitos meses ela superou 95%, o que justificaria, inclusive, que o recolhimento da contribuição previdenciária fosse exclusivamente pela sistemática da CPRB. Então, isso mostra, senhoras, que o lançamento foi fundado em premissas equivocadas e que esses fatos, a análise desses fatos, é essencial para a compreensão do que a gente está discutindo aqui. E só mais um ponto, porque não queria me alongar demais também nessa sustentação, já que já é um retorno de diligência, uma outra questão que é importante, que já foi falada em algumas ocasiões no processo, e foi suscitada também na resolução de dezembro de 2019, é o fato de que a maior parte da receita da recorrente, ela é de exportação de serviços também, e isso não foi considerado no auto de infração que a gente está discutindo aqui. Então, o que a gente buscou demonstrar é que a recorrente detém todas essas provas, elas estão nos autos, e sob qualquer prisma que se analise a questão, o lançamento foi fundado em premissas equivocadas. Então, essas eram as considerações que a gente tinha para essa sustentação, e queria me colocar aqui à disposição dos senhores para qualquer dúvida, muitas questões de fato, então, o que for necessário, estarei por aqui. Obrigada. Obrigado, senhora Roberta. Por favor, conselheiro Sávio, fique à vontade. Presidente, como eu antecipei aí, vou tentar ser breve, tá? Eu acho que esse foi o voto mais longo aí que eu fiz. Vocês estão observando que realmente não é um voto curto, mas vamos adentrar aqui as razões levantadas ali no recurso. Recurso, vamos lá. O recurso foi apresentado tempestivamente, tá? E aí a empresa levanta algumas questões que eu vou pontuar, tão somente nesse momento, porque eu vou trazer tudo quando eu tiver ali fundamentando o meu voto, tá? Primeiro, questão do conceito de apoio marítimo, né? Que deve ser bem compreendido aqui, de acordo que é um conceito legal, inclusive, né? A questão do correto enquadramento dos contratos, que aí muito do que foi tangenciado ali pela DRJ foi no sentido de que alguns dos contratos foram firmados, celebrados seguindo-se um padrão BINCO, né? E nesse padrão, o objeto que estava ali discriminado era gestão de tripulações, né? Então, por isso mesmo, a DRJ não tinha acolhido. E aí nós falamos, não, isso aqui está dentro do conceito de atividade de navegação de apoio marítimo, né? Questão do enquadramento da operação da embarcação, as mesmas coisas. Da majoração da multa, já entra outra questão aqui relacionada à multa. Do enquadramento da atividade recorrente, da recorrente como serviço de apoio marítimo, que é o que eu estava falando ali para vocês, contratos BINCO. Da grave oneração do contribuinte, né, da contribuinte pelo não aproveitamento dos valores já recolhidos. Enfim, eu já vou entrando aqui nas minhas razões de voto, tá? Eu queria até antecipar para vocês aqui algumas premissas que são quais. Primeiro, a gente tem que entender aqui que a CPRB, né, a desoneração da folha, ocorre com base em 3 hipóteses, tá? Primeiro, em relação às empresas que são fabricantes de determinados produtos, e aí a própria lei da CPRB elenca ali, de acordo com a tabela tipo, quais seriam os produtos que estariam sujeitos ao recolhimento de CPRB. Segundo, empresas com determinadas atividades KNAI, tá? E aí a própria lei também discrimina ali, ó, se você apresentar atividade principal secundária X, você está dentro do regime de CPRB. E terceiro, empresa de determinados setores, cujas atividades a lei prevê
a tributação com base na CPRB. Então, a gente descarta de logo essas duas hipóteses iniciais e fica só com essa hipótese final aí, que se dá, né, que se consubstancia com base nas empresas de determinados setores, né? Então, empresas que desenvolvem e executam atividades que são previstas na lei da CPRB, tá? E aí, dando início aqui ao meu voto, eu já trago aqui dos motivos que ensejaram a apresentar a atuação, passo aqui pela cláusula terceira do contrato social da empresa, para demonstrar que realmente uma das atividades é a exploração e execução de serviços de apoio marítimo, etc. Apresenta como atividade principal agenciamento marítimo e atividades secundárias, navegação de apoio marítimo e navegação de apoio portuário, sendo que, como eu falei para vocês, a questão aqui do enquadramento da CPRB ou não se dá com base no CNAE, mas sim com base na atividade em si, tá? A autoridade fiscal constatou que a maior parte dos contratos e notas fiscais apresentados pela hora recorrente eram celebrados com empresas estrangeiras e tinham por objeto a gestão de tripulação de navios de armadores, os quais compunham contabilmente a receita de exportação de serviços, sendo que apenas um dos contratos havia sido celebrado com a empresa nacional, e apenas este contrato, portanto, compunha a Receita Nacional de Serviços. A autoridade lançadora acabou considerando que, no período fiscalizado, a recorrente desenvolveu basicamente a prestação de serviços de gestão de mão de obra e fretamento de navios com tripulação, os quais, é certo, não se encontram na lista de atividades previstas na Lei 12.546. E aí, dando continuidade aqui. Na verdade, esse é um dos tópicos, né? Questão dos motivos que ensejaram ali a autuação, que a gente já tinha passado inicialmente, que a gente já tinha ali abordado inicialmente. Então, é basicamente isso, né? A autoridade dispôs ali, quando foi lavrar o auto, que a empresa não exercer a atividade de apoio marítimo, e aí lavrou o auto, porque a empresa tinha recolhido CPRB quando era para ter recolhido contribuição patronal. E aí eu entro no segundo tópico, que diz respeito aqui da legislação de regência e do enquadramento no regime instituído pela Lei 12.546. Faço um apanhado legislativo aqui partindo da Constituição, artigo 195 e tal. Falo aqui dessa questão da desoneração das folhas, com base nessas três hipóteses, tabela de incidência do imposto, que é o TIP, de acordo com o CNAE, de acordo com as atividades, né? E aí já entro aqui nos dispositivos que realmente interessam para o deslinde do caso. Confira-se, pois, o que dispõe a Lei 12.546 na parte que nos interessa, para o deslinde do caso, transcrevendo-se aqui a redação dos respectivos dispositivos vigentes à época da ocorrência dos fatos aqui discutidos. E aí, se a gente percebe aqui, o artigo 8, ele dispõe o quê? Poderão contribuir sobre os valores da receita bruta, excluídas de vendas canceladas, tal, em substituição às contribuições previdenciárias, empresas que fabricam os produtos classificados na TIP, e aí o parágrafo 3º dispõe o quê? O disposto no caput também se aplica às empresas, inciso 10, de navegação de apoio marítimo e de apoio portuário. E aí o ponto principal é em relação ao regime misto, tá? Quanto que a empresa auferiu da atividade de navegação de apoio marítimo e das outras atividades, até porque a empresa também prestava e executava outras atividades. Então, o que vai determinar ali se a empresa deveria estar sujeita apenas à contribuição
patronal ou apenas a CPRB é realmente quanto ela oferiu num período. Então, se a empresa ofere mais de 5% com relação a outras atividades que não estão contempladas pela lei da CPRB, aí a empresa deve sujeitar a tributação pelo sistema misto. Recolhe-se CPRB e recolhe-se patronal, tá? Se a empresa, se as demais atividades não ultrapassarem os 5%, aí a empresa recolhe tão somente a CPRB. Agora, se as atividades, as outras, né, que não estão enquadradas ali na 12.546, ultrapassarem 95%, aí a empresa vai sujeitar ao recolhimento com base na patronal. Então, a gente tem esses índices aí de 5% e 95%. O regime misto vai desses 5% a 95%. Então, se a empresa executa uma atividade que está contemplada na lei da CPRB e outras atividades que não estão contempladas, e essas outras atividades representam mais de 5% da receita, então a empresa vai se sujeitar ao recolhimento com base no regime misto, tá? Vou lendo aqui para vocês. Pelo que se pode notar, as empresas que desenvolvem atividade de navegação de apoio marítimo e apoio portuário estão enquadradas na sistemática de substituição de contribuição previdenciária sobre a folha de pagamentos pela CPRB, de acordo com o que disposto no artigo 8º, parágrafo 3º, inciso 10 da lei tal. Quer dizer, as empresas que desempenham atividades mistas devem recolher tanto a contribuição sobre a receita bruta relativamente às atividades que estão submetidas ao regime substitutivo, quanto à contribuição sobre a folha de salários, proporcionalmente, em relação àquelas atividades que não estão enquadradas em tal regime. O regime misto de recolhimento da contribuição deve ser aplicado quando a receita bruta decorrente das outras atividades desenvolvidas, não contempladas no artigo 8º, for superior a 5% da receita bruta total e inferior a 95%. Caso a receita bruta oferida em razão das atividades não submetidas à sistemática do recolhimento da CPRB seja igual ou superior a 95% da receita bruta total, a empresa não submeter-se ao regime misto e tampouco ao regime substitutivo. E aí as contribuições previdenciárias devem ser recolhidas integralmente nos termos do artigo 22 da Lei de Custeio. Por derradeiro, a submissão ao regime substitutivo descrito no artigo 8º ou ao regime misto de que trata o artigo 9º, eu até nem passei ali pelo regime misto, mas até tinha grifado aqui, para fins do disposto no artigo 7º e 8º, no caso de empresas que se dedicam a outras atividades, além das previstas no artigo 7º e 8º, o cálculo da contribuição, enfim. Retomando aqui. Por derradeiro, a submissão ao regime substitutivo descrito no artigo 8º ou regime misto de que trata o artigo 9º da referida lei será determinado pela efetiva prestação das atividades, não bastando, para tanto, a mera previsão da atividade no contrato social, já que o objeto social ali expresso apenas indica as atividades que a empresa pode potencialmente explorar. Esse, aliás, o teor da solução de consulta COSIT número 269, de 26 de 9 de 2014. Aí eu já entro aqui no terceiro tópico. Talvez o ponto mais tormentoso da presente autuação fiscal, e que por isso mesmo mereça maior atenção, diz respeito com a atividade de navegação de apoio marítimo desenvolvida pela recorrente durante o período fiscalizado. A pergunta que deve ser aqui lançada é a seguinte: o que deve ser entendido por atividade de navegação de apoio marítimo? No meu entendimento, o cerne da discussão aqui travada diz respeito à compreensão exata do que significa atividade de navegação de apoio marítimo, porque a partir da compreensão do que significa, a partir de sua compreensão, restará verificar se a recorrente realmente a desempenhou durante o período fiscalizado. O que é que dispõe a Lei 9.432 de 97, artigo 2º?
Para os efeitos dessa lei, são estabelecidas as seguintes definições. Inciso 8. Navegação de apoio marítimo. Aquela atividade realizada para o apoio logístico a embarcações e instalações em águas territoriais nacionais e na zona econômica, que atuem nas atividades de pesquisa e lavra de minerais e hidrocarbonetos. Pela definição legal, o enquadramento de quaisquer empresas na atividade de navegação de apoio marítimo deve ser realizado à vista de 2 critérios. Primeiro, a atividade deve ser realizada para o apoio logístico a embarcações e instalações que atuem nas atividades de pesquisa e lavra de minerais, tais como plataformas e outras instalações de exploração, desenvolvimento e produção de petróleo e gás natural. E segundo, a atividade deve realizar-se em águas territoriais e nacionais e na zona econômica. De acordo com o CNAE, a atividade de navegação de apoio marítimo apresenta o código 5030-1/01 e compreende as seguintes atividades: navegação realizada para o apoio logístico a embarcações e instalações em águas territoriais nacionais e na zona econômica, lista de descritores, navegação de offshore, transporte de mercadorias e pessoas para suprimento e apoio a navios, transporte de mercadorias e pessoas para suprimento e apoio a plataformas de exploração de minerais e hidrocarbonetos, transporte de mercadorias e pessoas. A Associação Brasileira de Empresas de Apoio Marítimo também cuidou de conceituar a atividade de navegação, conceituar tal atividade nos seguintes termos. E aí eu vou até passar essa parte porque a patrona também já levantou essa questão. Observe-se que a atividade de navegação de apoio marítimo compreende toda e qualquer prestação de serviços necessários ao apoio logístico e à manutenção das operações das unidades de exploração e produção de petróleo, podendo-se destacar aí, de forma exemplificativa, as atividades de montagem e lançamento de equipamentos e tubulações, manuseio de âncoras, tubulações e cabos variados, manuseio de espia, transporte de pessoal, combate à poluição, combate a incêndios, manutenção de plataformas e estruturas submersas. E aí eu trago, tal qual fez a patrona da empresa, alguns tipos de embarcações aqui, embarcações seguindo também aqui os próprios ensinamentos da Associação Brasileira de Empresas de Apoio Marítimo, né? Então, a atividade de apoio marítimo é desenvolvida por esses tipos aqui de embarcações, rebocadores, supridores, enfim. A atividade de navegação de apoio marítimo é desenvolvida por meio de embarcações específicas e um tanto sofisticadas. A própria ABAN dispôs que a navegação de apoio marítimo é realizada com o uso de embarcações específicas que têm por escopo o apoio logístico a embarcações e instalações em águas territoriais nacionais e na zona econômica, as quais devem atuar nas atividades de pesquisas e lavra de minerais e hidrocarbonetos. A própria Agência Nacional de Transportes Aquaviários, ANTAQ, dispõe em sua seção Perguntas Frequentes Navegação Marítima que a navegação marítima compreende os seguintes tipos: navegação de cabotagem, navegação de longo curso, navegação de apoio marítimo e navegação de apoio portuário. Para que a empresa possa realizar a atividade de navegação de apoio marítimo, deverá ser proprietária de embarcação ou afretá-la junto a alguma empresa brasileira ou estrangeira. A respeito das restrições ao uso de embarcações estrangeiras e o seu afretamento para a navegação de apoio marítimo, faz-se necessário verificar o que dispõe a Lei 9.432/99, Lei 10.233/2001 e a própria Resolução número 495 da ANTAQ. E aí, o que é que dispõe essa legislação aqui? As embarcações estrangeiras somente poderão participar do transporte de mercadorias na navegação de cabotagem, na navegação interior de percurso nacional, bem como na navegação de apoio portuário e de apoio marítimo, quando afretadas por empresas brasileiras de navegação, observado o disposto no artigo 9º e 10. Então, aqui a gente já entra na questão do afretamento das embarcações, tá? Porque pelo que os senhores podem ver aí, as embarcações têm a maioria delas ali tem nomes estrangeiros, só que foram afretadas, tá? E um dos pontos de discussão aqui
é que o afretamento, ele não, para que a empresa utilize ali da embarcação afretada, ela não precisa ser a pessoa que afreta diretamente. Então, uma empresa brasileira pode afretar e ela pode utilizar-se ali da embarcação posteriormente. Os únicos requisitos é que a embarcação deva ser afretada por uma empresa brasileira de navegação, que é a EBN, né? Pela leitura dos dispositivos transcritos, conclui-se que a atividade de navegação de apoio marítimo deve ser realizada por empresa brasileira nacional. Empresa brasileira nacional que detenha sua própria embarcação ou realize o afretamento de embarcações, que, aliás, deve recair sobre embarcação de bandeira brasileira ou, excepcionalmente, poderá recair sobre embarcação de bandeira estrangeira, desde que afretada por um EBN. A rigor, note-se que o afretamento de embarcações para a realização de navegação de apoio marítimo é muito comum no mercado, podendo recair como antevisto sobre embarcação de bandeira brasileira ou estrangeira. A empresa interessada em executar os serviços de apoio marítimo e que não detém o barco para tanto, contrata o afretamento com a empresa proprietária do barco e, a partir de então, estará apta a prestar tal serviço. A questão é simples em relação ao afretamento de embarcações brasileiras, bastando, para tanto, que seja celebrado um contrato de afretamento para sacramentar a relação entre as partes. Todavia, de acordo com o artigo 7º da Lei 9.432, as embarcações estrangeiras somente poderão ser utilizadas na prestação de serviço de navegação de apoio marítimo quando afretadas por empresa brasileira de navegação. Esta é a regra geral para que as embarcações estrangeiras possam prestar o serviço de apoio marítimo no Brasil. Cumprido-se o requisito legal, a embarcação deve estar afretada a um EBN, o serviço poderá ser prestado diretamente pela EBN, que afretou a embarcação, ou por meio de uma terceira empresa que acaba contratando com a EBN afretadora. Ou seja, o referido artigo 7º não impõe que o afretamento seja realizado diretamente pela empresa responsável pela execução do serviço de navegação de apoio marítimo. A exigência de afretamento da embarcação estrangeira a um EBN é uma exigência legal que se justifica em face da vedação às embarcações estrangeiras de navegar em águas brasileiras. Porém, uma vez que a embarcação estrangeira é afretada a um EBN, o requisito resta cumprido, podendo-se tal embarcação, se for o caso, ser objeto de contratação com uma terceira empresa brasileira, que poderá utilizá-la nas atividades de apoio marítimo. Saliente-se por oportuno que o voto condutor da decisão recorrida admitiu essa hipótese quando analisou os contratos firmados entre a empresa recorrente e a Petrobras, já que, ao fazê-lo, a autoridade julgadora acabou apontando que a Petrobras afretou as embarcações tais e que, em seguida, firmou o contrato de serviço de operação da embarcação com a OSM, concluindo que a impugnante foi contratada pela Petrobras na qualidade de EBN para operar a referida embarcação de bandeira estrangeira, como determina a legislação. Passando aqui, faço um apanhado aí e reproduzo as cláusulas que estavam ali constantes dos contratos com a Petrobras. A própria BRJ entendeu as folhas tais que, caso os contratos firmados com a Petrobras tenham sido realizados, a empresa teria exercido efetivamente a atividade de navegação de apoio marítimo, cujas datas de contratação são compatíveis com a autuação. Aqui a gente já se depara com uma afirmação que corrobora aquele nosso entendimento, né? A autoridade fiscal partiu de uma premissa equivocada, a DRJ meio que consertou, mas ficou ali em cima do muro, vamos dizer assim, e não deu procedência ao recurso por completo. Aliás, nem deu procedência, né? Mas não reconheceu que a empresa exercera as atividades de apoio marítimo em relação às outras embarcações, mas não somente no que diz com os contratos firmados com a Petrobras, tá? E aí eu já faço aqui um apanhado da documentação que foi juntada na impugnação, enfim. Todas essas razões bem demonstram que a OSM do Brasil
gerenciamento e operações marítimas, exerceu a atividade de navegação de apoio marítimo durante os anos de 2014 e 2015. O foco de análise agora deve recair sobre a suposta demonstração do auferimento da receita bruta decorrente do exercício da atividade de navegação de apoio marítimo, restando-se examinar a proporção entre a receita total e a receita exclusiva da atividade de apoio marítimo, destacando-se de plano que é aí que as informações trazidas aos atos através da resolução tal deverão ser analisadas. Aí, mais uma vez, aqui o elenco, né, os motivos que ensejaram a autuação, os motivos que levaram, aliás, que levaram a DRJ a não reconhecer o direito da recorrente. Volto aqui. Os motivos que levaram a DRJ a não reconhecer o direito da recorrente ao recolhimento da contribuição previdenciária com base na CPRB dizem respeito à falta de comprovação de que as receitas relativas à atividade de navegação de apoio marítimo representassem ao menos 5% da receita bruta total nos anos objeto da autuação. Transcrevo, né, o raciocínio da DRJ, seguindo aqui. Em sede de memoriais, a recorrente elaborou, os memoriais encontram-se aí juntados às folhas 800, 1821, 1832, né? A recorrente elaborou planilhas que demonstram exatamente o valor do faturamento mensal relativo a cada uma das embarcações envolvidas nos contratos vigentes nos anos de 2014 e 2015, as quais, aliás, foram juntadas às folhas 1833 e 1838, do que se verifica que, ao longo daqueles anos, a receita decorrente da atividade de navegação de apoio marítimo sempre foi superior a 5% da receita bruta mensal oferida, razão porque a recorrente, de fato, faria jus ao recolhimento da CPRB, ao menos pela sistemática do regime misto. Então, não há dúvidas, a gente já entra aqui em outro ponto, tá? Não há dúvidas aqui que realmente a empresa demonstrou que as receitas auferidas com base na atividade de navegação ao apoio marítimo e cabotagem eram superiores a 5%, tá? Da receita em relação à receita total, e por isso mesmo já estaria enquadrada ali na CPRB, tá? Aí a gente já entra em outro ponto, que é em relação a quantos por cento da receita foram provenientes da atividade de navegação ao apoio marítimo e de cabotagem, para a gente realmente entender ali quanto se deve a título de CPRB, quanto se deve a título de patronal, ou ainda se em determinadas competências a receita obtida foi superior a 95%, né? Porque aí a empresa só se sujeita ao recolhimento da CPRB. Voltando. Outro ponto importante aqui, que a própria legislação da CPRB, ela exclui, né, dessa sistemática as receitas da exportação. E foi um dos pontos que foi evocados ali pela autoridade lançadora. Ressalte-se ainda que a autoridade lançadora entendeu que grande parte das receitas da recorrente correspondiam à exportação de serviços. Todavia, a exportação de serviços não influencia na análise do enquadramento da recorrente no regime instituído pela Lei 12.546. Uma vez que as receitas de exportação não serão objeto de tributação pela CPRB e, portanto, devem ser excluídas da base de cálculo da receita bruta, conforme prescreve o artigo 9º, inciso 2, a linha A da referida Lei 12.546. No caso em tela, ainda tem uma ressalva. Não há que se falar em importação de serviços, pois os serviços foram realizados em território brasileiro, sendo que apenas alguns dos contratantes eram pessoas jurídicas sediadas no exterior. E aí entra também o nome das embarcações, tal. Enfim, aí a gente já volta para aquele requisito lá do afretamento da embarcação, né? Em 3 de 12 de 2019, esta turma julgadora entendeu por converter o julgamento do recurso voluntário em diligência através da resolução tal. E a resolução encontra-se juntada aí às folhas 2.145 a 2.165. Porque se antes a premissa eleita pela autoridade fiscalizadora era no sentido de que a empresa não havia demonstrado
prestação dos serviços da atividade de navegação de apoio marítimo. Posteriormente, a autoridade julgadora acabou superando a premissa ao reconhecer que, de fato, a empresa desenvolver a atividade de navegação de apoio marítimo durante o período fiscalizado, ao menos no que diz respeito aos contratos firmados com a Petrobras. E aí, como a empresa havia trazido aos autos informações acerca do faturamento mensal relativo a cada uma das embarcações envolvidas nos contratos vigentes nos anos de 2014 e 2015, e que ao longo do período em referência à receita decorrente da prestação de serviço de navegação de apoio marítimo e cabotagem, mês a mês, sempre foi superior a 5% da receita mensal oferida, restavam-nos, pois, verificar com precisão e à luz do que dispõe a própria solução de consulta COSIT 269, a demonstração e a comprovação efetiva das receitas auferidas com a prestação de serviço de navegação de apoio marítimo e de cabotagem realizados durante o período em evidência. Nesse ponto, faz necessário elencarmos alguns excessos da referida resolução número tal, no sentido de não restar dúvida acerca dos motivos que ensejaram a conversão do julgamento em diligência, enfim. E aí eu estou corroborando o que eu tinha dito acima, né? Só um instante. Voltando aqui ao raciocínio. Pelo que se percebe, a diligência tinha por objeto princípio verificar a demonstração e comprovação das receitas auferidas com a prestação de serviço de apoio de navegação de apoio marítimo, navegação de apoio marítimo e cabotagem, se aquelas informações levantadas pela empresa em sede de memoriais e nas planilhas de folhas tais correspondiam, de fato, aos dados contábeis da empresa, escrituradas durante o período de 2014 a 2015, e se, portanto, aquelas informações eram, de fato, compatíveis com a totalidade das receitas apuradas pela empresa. E aí a OSM apresentou manifestação, depois foi intimado, tal. E aí eu já passo aqui para a diligência, tá? Informação fiscal, encontra-se aí juntada as folhas 44 a 50 do volume 2, folhas 3.107, 3.113, e aí o que é que realmente concluiu a diligência, tá? Primeiro plano. Com relação à análise quantitativa, porque deixa eu explicar para vocês, o que é que a autoridade fiscalizadora fez aí? Usou um pretexto de eu tenho que realizar essa diligência e chegar numa conclusão a partir de dois aspectos, qualitativos e quantitativos, tá? E a gente só tinha aqui fixado a questão quantitativa, a gente já tinha ultrapassado tudo, né? No sentido de tudo era apoio marítimo e cabotagem. Restava somente verificar com precisão qual era ali a porcentagem auferida de faturamento que a empresa tinha auferido com essas atividades. Era só isso. Aí a autoridade, o que é que ela fez? Sob o pretexto de que só poderia dar uma conclusão com base em aspectos qualitativos e quantitativos, ela falou primeiro que com relação à análise quantitativa, tem-se que os valores constantes dos demonstrativos tais estão de acordo com os valores que foram contabilizados como receita de serviços prestados nos navios designados. Ponto. Acabava aqui, né? Claro, tinha que elaborar um relatório circunstanciado. Mas aqui, a nossa dúvida inicial tinha sido o quê? Peraí, a empresa só tinha apresentado aqui notas fiscais por amostragem. Será que nesse período todo aqui, objeto da autuação, a empresa teve, o faturamento da empresa foi proveniente de atividades de apoio marítimo e cabotagem em quantos por cento, né? E aí, quando a empresa vem e junta os demonstrativos, as planilhas, ela faz todo esse contexto de mês tal, embarcação tal, faturamento X, Y, Z, e aí a nossa diligência, né, a gente converteu o julgamento de diligência para
realmente perquirir se essas informações levantadas nos demonstrativos correspondiam às informações contábeis, ou seja, se a empresa realmente tinha faturado aquilo, né? E aí a autoridade fiscal concluiu que sim. Aí ela foi mais além. Aí é onde entra o aspecto qualitativo da diligência, tá? Com base nos documentos acostados, concluímos que foi prestado serviço de apoio marítimo nos contratos celebrados com a Petrobras, ou seja, executados nos navios Pacific Dove e tal. Então, ela volta à premissa da DRJ. Com relação aos serviços executados nos demais navios relacionados, esses foram prestados a empresas estrangeiras e celebrados através dos denominados contratos BINCO, que era padrão para todos esses tromadores e especificavam como objeto gestão da tripulação. Aí ela segue outra premissa. Além disso, a empresa aqui busca ampliar o conceito de atividade de navegação de apoio marítimo, ao alegar que teria havido a atividade de navegação de cabotagem e que esta seria uma espécie da atividade de apoio marítimo, que não procede, inclusive em relação ao CNAE. Aí, por fim, ela vem e conclui o quê? O contribuinte tem razão a alegar que o nome iuris não pode ter o condão de definir a natureza da atividade exercida. Mas vejamos, primeiro, todos os contratos BINCO têm como serviço contratado gestão da tripulação, as atividades declaradas pela empresa no seu cadastro perante a Receita têm como atividade principal a de código CNAE e tal, agenciamento marítimo. Aí ela já volta a uma premissa que não tem nada a ver, porque as três hipóteses aqui de desoneração da folha são com base no TIP, né, com base no CNAE e com base em algumas atividades, alguns setores que estão previstos em lei. Então, o caso aqui não diz respeito a essas duas primeiras hipóteses, e tão somente a essa última hipótese, que diz respeito à atividade. Então, a atividade de apoio de navegação, a atividade de navegação de apoio marítimo encontra-se prevista na lei, então o CNAE aqui pouco importa, tá? Aí outra premissa, os serviços desempenhados pela empresa para o período em questão e declarados no SPED são agenciamento de mão de obra, colocação de mão de obra, recrutamento e seleção de mão de obra, enfim. E aí no contrato de escrituração fiscal, a empresa se declarou como atividade econômica que na agenciamento marítimo, que conforme a Comissão Nacional de Classificação, trata-se de atividade de atendimento às empresas de navegação. Enfim, ela confundiu aqui mais uma vez a questão do CNAE com a atividade que estava prevista ali na CPRB, e aí no final ela vem e dispõe o quê? O que se demonstra é que os serviços elencados nos demonstrativos tais, excetuados os dos navios Pacific Dove e Aker tal, não encontram-se lastro probatório. Peraí, primeiro momento ela fala que todos os demonstrativos estão ok com a contabilidade. Se estão ok com a contabilidade, as notas fiscais foram lançadas, os títulos foram escriturados, enfim. Aí depois ela pega e fala, não, esses serviços aqui não estão ok, né? Esses serviços aqui não foram provenientes ou não correspondem a serviços de apoio de navegação marítima. E aí ela vem, por final, e dispõe o seguinte, então, respaldado nos elementos comprobatórios que fazem parte desse processo, demonstra abaixo, como resultado dessa diligência, o quadro com as proporções de receitas que caberia a desoneração prevista com relação às receitas totais. Aí aqui, ó, já é outra premissa, né? Já é outra premissa aqui que não há dúvida de que realmente que a empresa deve enquadrar-se aqui no regime misto. Aí quanto de desoneração? 26, 40, tal. Aí eu venho aqui dispondo a respeito da diligência. Pelo que se observa, a autoridade fiscalizadora dispôs, por um lado, que os valores constantes dos demonstrativos de folhas tais dispôs, por um lado, correspondiam aos valores
escriturado na contabilidade da empresa, e por outro, que apenas as embarcações tais, 2 embarcações, cujos contratos foram celebrados com a Petrobras, é que executaram serviços de apoio marítimo. De modo que aí entra a questão de novo, da questão de gestão de tripulação, cessão de mão de obra, de modo que, segundo a autoridade fiscal, relativamente aos serviços executados pelas demais embarcações, a empresa não teria comprovado que se tratavam de serviços de navegação de apoio marítimo. Bem assim, no que se refere a tais serviços, a empresa não teria auferido nem 1% da receita total oriunda da sua atividade econômica principal. Aí volta a questão do CNAE, que não tem nada a ver aqui. Enfim. A OSM do Brasil, e justamente, a gente baixou em diligência justamente para verificar o quê? Questão da verdade material. Pelo contrato social da empresa e pelo SPED de contribuições lá, a empresa desempenha atividade de navegação ao apoio marítimo, né? E não era pelo CNAE. O CNAE está realmente agenciamento marítimo, mas ela tem como atividades secundárias a navegação de apoio marítimo e navegação de apoio portuário. De fato, não há dúvidas de que a receita decorrente da prestação de serviço de navegação de apoio marítimo e cabotagem foi apurada mês a mês em montante muito superior a 5% da receita mensal oferida, do que se conclui de plano que a empresa faz jus à tributação com base no regime misto previsto no artigo 9º, parágrafos 1º e 5º da Lei 2.546. Essa premissa, que a propósito não havia sido eleita pela autoridade lançadora, agora não é mais objeto de quaisquer dúvidas. Agora o que se busca é verificar se o faturamento mensal, tal qual apresentado pela recorrente nos demonstrativos de folha 39 a 40, corresponde aos valores que foram escriturados na contabilidade da empresa durante os anos objeto da autuação. O ponto inicial que merece atenção, portanto, é que, mais uma vez, e ao menos aparentemente, o conceito de navegação de apoio marítimo acabou não sendo compreendido da forma mais adequada. Aliás, verifique-se que essa turma julgadora entendeu pela convenção do julgamento em diligência, visando unicamente verificar se as receitas auferidas com a prestação dos serviços de navegação de apoio marítimo e de cabotagem realizadas nos anos de 2014 e 2015 correspondiam aos demonstrativos de folhas tais, que a empresa havia apresentado com dados discriminados do faturamento mensal das respectivas atividades. E aqui a autoridade fiscal afirmou categoricamente que os valores constantes nos demonstrativos estão de acordo com os valores que foram contabilizados como receitas de serviços prestados nos navios designados. Todavia, perceba-se que, no caso, a autoridade fiscal acabou extrapolando os limites que haviam sido fixados na resolução e, assim, acabou realizando um novo juízo valorativo acerca das circunstâncias fáticas e dos elementos probatórios trazidos aos autos, sob o pretexto de que a análise conclusiva dos documentos apresentados pela empresa recorrente deveria ser realizada sobre os aspectos pelos aspectos quantitativos e qualitativos. De certo que a autoridade fiscal tem o dever de buscar a verdade material em razão de estar vinculada à lei. É pela verdade material que os fatos e provas são valorados. Aí passando pouco. O fato é que, na conclusão da diligência, o órgão fiscalizador acabou retomando a premissa de que os serviços prestados através dos contratos BINCO tinham por objeto a gestão de tripulação, bem como elegeu outra premissa no sentido de que a recorrente estava buscando ampliar o conceito da atividade de navegação de apoio marítimo para incluir ali a atividade de navegação de cabotagem, a qual, aliás, de acordo com o CNAE, não se confunde e não se compreende, a qual o CNAE não se confunde, tais atividades não se confundem e, portanto, a atividade de navegação, cabotagem, não só um instante, pessoal, corrigindo aqui um.
meu entendimento, retomando, então, qual foi o ponto aqui? Questão de que, segundo o órgão fiscalizador, a recorrente aqui queria enquadrar a atividade de navegação de cabotagem na atividade de apoio marítimo, mas esse não é o ponto, tá? Esse não é o ponto. No meu entendimento, as premissas eleitas pelo órgão fiscalizador quanto da realização da diligência não se sustentam. Em primeiro lugar, note-se que se é certo que alguns dos contratos apresentam por objeto a gestão de tripulação e cujos valores recebidos são vinculados à remuneração de mão de obra e disponibilidade, também é certo que tal circunstância em nada afeta a caracterização dos serviços de navegação de apoio marítimo, já que o próprio artigo 8º, parágrafo 5º da Lei 12.546, com redação dada pela Lei 12.844/2013, previa a possibilidade de que os serviços ali previstos, ou seja, os serviços de apoio de navegação marítima, né, pudessem ser realizados mediante cessão de mão de obra. Então, dando continuidade ao raciocínio, aí eu já entro no ponto 2 aqui da cabotagem, tá? Também é importante destacar, em segundo lugar, que os serviços de navegação de apoio marítimo e de navegação de cabotagem não se confundem. Tratam-se de duas atividades sabidamente distintas, sendo que, à época dos fatos aqui discutidos, a atividade de navegação de cabotagem também estava prevista na sistemática de tributação baseada na desoneração da folha de pagamentos, conforme se verifica do próprio artigo 8º, parágrafo 3º, inciso 5 da Lei 12.546. Com base na documentação juntada aos autos, levando-se em conta que o órgão fiscalizador responsável pela diligência concluiu que os valores constantes nos demonstrativos de folhas tais estão de acordo com os valores que foram contabilizados como receita de serviço prestado nos navios designados, de certo que a recorrente encontrava-se sujeita à tributação com base no regime misto previsto no artigo 9º, parágrafo 1º da Lei 12.546, né? Portanto, considerando que as informações constantes dos demonstrativos de folhas tais, 39 aqui, a respeito do faturamento mensal oferido a partir das atividades de navegação de apoio marítimo e cabotagem estão em consonância com as informações lançadas na contabilidade da empresa durante os anos de 2014 e 2015, essa informação foi confirmada pela própria autoridade fiscal responsável pela diligência. Entendo que nesse ponto assiste razão a recorrente, restando-se concluir, pois, que as contribuições devem ser apuradas com base no regime misto previsto no artigo 9º, né? Mesma coisa aqui. E aí, pessoal, o que a gente vê aqui desses demonstrativos é o quê? Tá? Total da receita com apoio marítimo e cabotagem. Proporção, né? Total da receita com apoio marítimo e cabotagem. 66%, em janeiro, 94%, 94%, 91%, 95%, aí já ultrapassa, né? Então, o cálculo aqui das contribuições deve ser realizado de acordo com essa sistemática mista, né? Então, se a empresa que auferiu 70% com base no exercício da atividade de apoio marítimo e cabotagem, então a contribuição, a CPRB deve ser recolhida com base nisso, os outros 40% com base na patronal. Estou dando apenas um exemplo, tá? Então, eu estou seguindo aqui essa linha de raciocínio, tá? Estou dando razão aqui à empresa nesse sentido. E aí, no final, eu disponho no sentido de que o cálculo deve ser realizado, né? Ali fazendo aquele cotejo e abatendo-se o que foi já recolhido a título de CPRB. Questão da multa. Da aplicação da multa agravada com fundamento no artigo 44. No quadro em análise, note-se que a autoridade lançadora entendeu pela aplicação da multa agravada com base no 44, parágrafo 2º, inciso 1 da Lei 9430/96. Os percentuais da multa que se referem ao inciso 1 serão aumentados de metade no prazo marcado de intimação para prestar esclarecimentos. Pois bem, ao eleger um comportamento humano como apto a refletir efeitos jurídicos, o legislador
o fez pela descrição de traços centrais que o caracterizariam e o diferenciariam de qualquer outra ocorrência. Este núcleo do acontecimento é delimitado pelo critério material, sendo necessário, portanto, delimitarmos o conteúdo e abrangência da expressão prestar esclarecimento constantes do dispositivo normativo em evidência. Todo processo fiscalizatório inicia-se com a intimação para a entrega de documentação fiscal. Em seguida, a autoridade, durante a auditoria, pode emitir uma série sucessiva de outras intimações ao contribuinte em busca de novos documentos ou esclarecimentos sobre o conteúdo da documentação entregue e em relação aos fatos a ela relacionados, sendo que a partir do encadeamento desses atos fiscalizatórios já podemos delimitar parte do alcance do termo prestar esclarecimentos. Desculpa. O que enseja a aplicação da multa agravada é a ausência por completo de resposta às intimações, de modo que a multa não será cabível por ausência de motivo na hipótese em que o contribuinte consegue atender às intimações, ainda que de forma parcial. Ora, a redação do dispositivo em evidência é clara ao estabelecer que a multa será aplicada nos casos de não atendimento pelo sujeito passivo no prazo marcado de intimação para prestar esclarecimentos. Então, se o contribuinte presta esclarecimentos a quaisquer das intimações fiscais que lhe estão dirigidas, significa que a autoridade já dispõe de elementos fáticos jurídicos suficientes para concretizar a autuação e, portanto, a multa agravada não será cabível. Por outro lado, note-se que o critério material da multa agravada, marcado pelo núcleo prestar esclarecimentos, não abrange a hipótese de solicitação e respectiva entrega de documentos. Se a intenção do legislador fosse abranger a entrega de documentos, de certo que não teria utilizado apenas da descrição prestar esclarecimentos. Para corroborar essa linha de raciocínio, basta verificar que as hipóteses constantes dos incisos 2 e 3 do parágrafo 2º tratam exclusivamente do agravamento da multa pela falta da entrega de documentos específicos. Então, aqui a multa foi agravada pelo quê? Falta de esclarecimentos, né? Só que a empresa prestou esclarecimentos, mas não prestou integralmente. Ela cumpriu as intimações, mas não cumpriu as intimações finais, ou a intimação final. Então, aqui o que é que eu estou falando? Que não caberia multa agravada, né? Se a multa tivesse sido lançada com base nos incisos 2 ou 3, que tratam do agravamento pela falta de entrega de documentos, aí sim. Mas a multa foi lançada por falta da prestação de esclarecimentos, quando não foi o caso. A empresa prestou esclarecimentos, mas não, né, integralmente como queria ali a fiscalização. Aí eu cito aqui uma jurisprudência e tal, venho com essa descrição dos fatos aqui, faço a transcrição da questão da multa e tal, passo aqui pela linha seguida pela DRJ em relação à multa, enfim, intento por discordar da linha de entendimento perfilada pela decisão de primeira instância. Como sinalizei no início deste tópico, o conteúdo e abrangência da expressão prestar esclarecimentos constantes do artigo 44.2, inciso 1 da 9.3096, tem por materialidade a ausência por parte do contribuinte em responder a quaisquer das intimações, ou, com outras palavras, o que enseja a aplicação da multa agravada é a ausência por completo de respostas às intimações. Se o contribuinte presta esclarecimento a quaisquer das intimações fiscais que lhe são dirigidas, significa que a autoridade já dispõe de elementos, fatos jurídicos suficientes para concretizar a autuação. E aí a multa agravada não será cabível. Junto aqui a jurisprudência, nesse sentido, jurisprudência de 2018, e aí finalizo dizendo o quê? Questão da multa. Considerando, por um lado, que a inércia por parte da empresa em não responder ao termo de intimação fiscal não representou quaisquer embaraços à fiscalização, que a proposta já dispunha de elementos fatos jurídicos suficientes para concretizar a autuação, e, por outro lado, que a norma jurídica constante 44.2, inciso 1 da 94.3096, não abrange a hipótese de solicitação e entrega de documentos, conforme foi requerido pela autoridade lançadora, entendo por afastar a multa agravada pelas razões acima expostas. E aí, presidente, eu entro naquele tópico da questão do aproveitamento dos recolhimentos realizados a título de CPRB. Eu acho que, não sei se seria válido eu... Se caso o contribuinte recolheu o CPRB e você está entendendo que uma parte, pelo menos,
do lançamento, uma parte do tributo deve ser calculado a partir da contribuição sobre a receita bruta, é consequência lógica você aproveitar os recolhimentos, pelo menos até o montante recolhido. Não dá para, não sei se você entrou no mérito de falar assim, ó, o que excedeu, utiliza como... Aí, nem entrei, mas realmente é a mesma coisa, né? Uma compensação aqui de ofício, né? É a mesma coisa. Mas é isso, presidente. E aí, no final, né, eu estou concluindo por dar provimento parcial aí, né? Não estou dando provimento total, porque realmente, pelos demonstrativos aqui trazidos pela empresa, existem competências que não foram superiores às 94%. Aqui, por exemplo, janeiro, 66%, 94%, então tem que se fazer aquele cotejo ali entre CPRB e patronal, tá? Então, por isso mesmo, não estou dando provimento integral, tá? Porque, no meu entendimento, tá? Aí, se eu estivesse dando provimento integral, eu estaria anulando por completo. Na verdade, eu estou até na dúvida nessa questão, né? Senhor, considerações? Presidente, eu tenho. No caso, Sávio, eu só não ficou claro para mim a conclusão, quando você fala de modo que as contribuições devem ser apuradas proporcionalmente com base no faturamento obtido mês a mês, né? Ou seja, o faturamento a gente conhece, mas o que está controverso é o que é apoio marítimo e o que não é, né? Aí eu vejo que na informação fiscal, na diligência, o fiscal ele apresenta uma tabela que até você colocou aqui, que tem a proporcionalidade, em média, 20 e poucos %, né? E a empresa, nessa resposta à intimação, ela afirma que em algumas competências, alguns meses, o apoio marítimo foi em percentual maior do que 95% e pede para essas competências a procedência. Eu acho que uma em 2014 e algumas em 2015, né? Aí eu não sei se ficou bem... Como funciona isso? Essa apuração não é por mês, Sávio? É por período inteiro, não é isso? Porque não dá mês, presidente. É por um determinado mês, não é pelo mês. É pelo mês, por mês. Então, o auto de infração é por mês, exatamente. O cálculo é por mês. Ok. Então, sabe, assim, a questão que me parece pertinente, que o Daniel está levantando, é que você fala assim, olha, utilizar proporcionalmente, mas proporcionalmente levando em consideração que grandeza? A grandeza pelo contribuinte ou a grandeza levantada pela fiscalização? Talvez fosse o caso, olha, a grandeza levantada pela fiscalização, mas considerando cabotagem como integrante da parcela sobre a qual incidir a receita bruta. Porque aí são dois pontos, presidente. O primeiro é que a fiscalização chegou nesses valores aí porque realmente ela não conheceu, tá, as receitas de algumas embarcações, porque era aquilo que a gente já tinha superado, né? Aqueles contratos binco, um contrato era um padrão que tinha gestão de tripulação, e ela pegou, aqui não tem apoio marítimo, entendeu? Esse é o ponto. E aí eu estou dizendo, não, isso aqui está dentro de apoio marítimo, porque ainda que haja cessão de mão de obra, a própria lei está autorizando aqui que o serviço de apoio marítimo pode ser prestado mediante cessão de mão de obra, né? Então ela chega naquele valor com base nessa exclusão, porque ela só reconhece aqui as duas embarcações, que é a Pacific Dove e, salvo engano, outra, que são relativos aos contratos celebrados com a Petrobras. E eu estou dizendo, não, eu posso entender o conceito, aliás, eu entendi o conceito de apoio marítimo com base na legislação, com base nas próprias, vamos dizer, normativas ali, expedidas pela própria associação brasileira, entendeu? Eu levei em conta tudo. E aí, o que é mais importante, que ela parte dessa premissa de gestão de cessão de mão de obra, gestão de tripulação. E eu estou dizendo, olha só, a lei aqui já é clara, a lei está dispondo que o serviço de apoio marítimo pode ser prestado mediante cessão de mão de obra, né?
Então, ainda que o contrato esteja lá estampado gestão de tripulação, cessão de mão de obra, eu não posso descaracterizá-lo e não compreender como sendo serviço ou atividade de apoio marítimo. Então, estou seguindo essa linha, né, que é diferente da dela. Ela desconsiderou, por isso que ela só considerou esse faturamento aí. Eu estou considerando com base no que ela concluiu, né, porque o que a gente solicitou ali? A gente estava na dúvida porque a empresa só tinha juntado por amostragem algumas notas fiscais. Vocês se recordam? Certo. Né? Com base, a empresa fez esse levantamento descritivo, né? Essas planilhas, e tinha juntado apenas umas notas. Aí o que a gente pensou? Complicado você dar procedência agora com base em apenas 5 notas, né? E com base em planilhas, né? Aí o que a autoridade fiscal aí responsável pela diligência falou? Não, as notas aqui estão ok. Tudo foi lançado, tudo que foi lançado está ok. Então, as informações aqui contidas nos demonstrativos, né, nas planilhas, estão de acordo com a contabilidade. Então, eu estou verificando, eu estou entendendo o todo como sendo o serviço de apoio marítimo e cabotagem, né? E aí a fiscalização não, ela diz que os serviços que tinham ali estampados contratos, gestão de tripulação, cessão de mão de obra e tal, não deveriam ser enquadrados como um serviço de navegação de apoio marítimo. Entendeu? Ok, Sérgio. Nesse caso, precisaria, só para concluir, nesses termos do que o Daniel apontou, fazer um fechamento para a unidade e o contribuinte saber exatamente o que ele levou. Ok? E aí, nesse caso, apontar assim, olha, eu quero que considere tudo, tanto as receitas dos navios tais e tais, porque eu entendo que isso aqui é apoio marítimo e ainda que no caso de cabotagem também estaria inserido, como você já colocou. Eu te parabenizo aqui pelo... questão de foto, doutor Roberto? Pois não. Um segundo. É só para esclarecer que a planilha que a gente apresentou primeiramente na diligência, ela foi alterada por uma questão de competência. Então, a planilha correta são os percentuais que estão as planilhas de folhas 3.102 e 3.103. Então, é só esse esclarecimento, tá, Excelência? Então, sabe, esse detalhamento, eu te parabenizo aqui pelo teu voto. Eu nem considero isso aqui um voto, isso é uma aula de navegação ou de atuação aí no mercado marítimo, porque, embora particularmente eu não teria, além de não contar com o teu brilhantismo aí na confecção do voto, eu talvez não tivesse eu seria um pouco mais objetivo, porque boa parte do que você trata no teu voto, você chega lá no final e fala assim, olha, você trata conceitos e um monte de conceitos, muita coisa de conceito, mas no fundo falar assim, olha, isso aqui nem está em discussão, porque a DRJ já conheceu, então o que interessa aqui é saber qual é a proporção, ok? Eu concordo com você, assim, eu acompanho o seu voto pelas conclusões, com esses apontamentos, mas eu não acho que a autoridade tenha extrapolado o exercício da sua atividade, porque ele é muito preciso ao dizer, fala assim, olha, quantitativamente esses valores estão batendo, agora qualitativamente não, ela começa a descrever. Então me parece, se eu estivesse fazendo esse voto, e aí, naturalmente, eu poderia me deparar com a sua convicção manifestada no voto, de que o fiscal está dizendo que cabotagem não entra, mas cabotagem entra. Olha, está dizendo que essa receita aqui não entra, mas essa receita eu acho que tem que entrar. Se eu não me deparasse com isso, a tendência é eu caminhar com o fiscal. Agora, o que eu não concordo com seu voto é a questão da leitura da previsão de agravamento da multa de ofício exclusivamente para quando o camarada simplesmente não apresenta informação nenhuma. Porque a regra não é essa. A regra é que o contribuinte é obrigado a prestar informação. O contribuinte não presta informação,
a dificuldade é tamanha que isso está rolando agora e você teve essa dificuldade, precisou baixar em diligência, e o contribuinte, eu lembro, porque eu estive presente, me parece que acompanhando você também, sabe? Numa audiência com um contribuinte em que ele mesmo reconhecia que houve uma falha lá no atendimento à fiscalização, porque deu a entender naquele momento que o próprio contribuinte não estava preparado para prestar os esclarecimentos e esclarecer a fiscalização, como depois ele conseguiu fazer e trazer mais detalhes para os autos e tal. Então, isso já lá em sede de recurso, em sede de impugnação. Então, assim, me parece que o prejuízo para a atividade fiscal está evidente. Está evidente porque nós não conseguimos pegar tudo que estava no processo e olhar, o contribuinte fez uma amostragem e a gente falou assim, olha, não quero nem saber da amostragem, eu quero que dê uma olhada lá para ver se é isso mesmo. Porque não dá para eu considerar atender o pleito do contribuinte exclusivamente pela amostragem. Então, assim, eu entendo que o agravamento da multa deveria ser mantido. Naturalmente, o agravamento da multa sobre a parcela do crédito tributário lançado exigível. Ok? Uma parte disso aqui ele morre, porque ele vai morrer à medida que você vai considerar como receita bruta e a fiscalização vai simplesmente fazer a alocação dos pagamentos a esses débitos calculados nesse formato que você está apresentando. A outra parte vai ser mantida, eu acho que a parte mantida deveria sim ter a multa gravada só por essa questão. A dificuldade foi criada, e a dificuldade foi criada que você está com um rótulo hoje aqui na última folha de 55 páginas. Né? Então, a matéria é complexa e eu não concordo com você só nessa parte. Alguém queria falar alguma coisa? No caso, mas você entende que essa, digamos, falta do contribuinte atender alguns esclarecer, apresentar alguns documentos, alguma coisa, impossibilitou aí o lançamento? Não impossibilitou o lançamento, ele dificultou o lançamento. Porque a gente tem um julgado na nossa turma que diz mais ou menos assim, na falta de resposta, isso eu estou vendo a emenda, tá? Na falta de resposta a item específico da intimação fiscal, tendo o contribuinte apresentado outros elementos que permitam a aferição do tributo devido, é incabível o agravamento da multa de ofício. Me parece que o fiscal tanto não conseguiu apurar o tributo devido que nós estamos mudando agora. Nós estamos chegando e falando assim, olha, não é contribuição sobre a folha, é contribuição sobre a receita bruta. Então, nós estamos considerando uma outra sistemática de tributação que não aquela que o fiscal lançou. Né? Mas, enfim, é só o meu ponto de vista. O Daniel tem razão, a gente já fez isso aqui. Então, o camarada apresenta a informação, deixou de prestar uma informação qualquer, e o camarada ia lançar ITR e lançou ITR, porque conseguiu, né, falou para ele assim, olha, me apresenta aí o ADA. O cara não apresenta o ADA, ele vai lá e fala assim, então eu vou considerar todo como tributável. Pronto. Calculou, sem problema nenhum. Né? A dificuldade é outra. É a gente falar assim, olha, me demonstra aqui que você exerce atividade, que você está corretamente no Simples, que a tua atividade é possível de estar dentro do Simples, e que você recolheu tudo direitinho, ele não responde, aí o fiscal fala o seguinte, então eu vou tributar como uma pessoa jurídica comum. Aí tributa como uma pessoa jurídica comum, ele vem e traz as informações depois. Porque talvez não tivesse preparado naquele momento, não entendia a gravidade da situação que a situação poderia gerar, mas esse é o meu ponto de vista. Senhores, mais alguma consideração? Quer, Daniel, falar mais alguma coisa? Não. Ok, então passemos ao voto. Conselheiro relator dando provimento parcial ao recurso voluntário para reconhecer aqui a aplicação da sistemática de tributação mista prevista no artigo 9. De modo Presidente, desculpe interromper, agora eu fiquei na dúvida, porque aí não seria provimento... Porque se eu estou falando que a tributação deve se dar com base no regime misto, sim. Eu não já estou dando provimento total, não? Não seria isso? Não, né? Porque aqui ele lançou pela receita... Você está dizendo por as duas, receita bruta e folha e sobre folha.
E aqui ele lançou só sobre folha. Então, por isso que eu falei, ele vai apurar, tirar uma parte daquilo, da base de cálculo que compôs a tributação sobre a receita bruta, sobre a folha de salários, vai jogar lá e vai fazer só uma parte, vai ficar como apurando normalmente sobre a folha. E aí, para mim, me parece que é isso mesmo, é para provimento parcial. Reconhecendo a aplicação da tributação mista prevista no artigo 29, de modo que as contribuições devem ser apuradas proporcionalmente, com base no faturamento obtido mês a mês, e assim para afastar a aplicação da multa agravada e, por fim, determinar o aproveitamento dos valores recolhidos a título de CPRB em relação aos valores aqui discutidos. Aí você vai colocar CPRB para quitar os débitos de CPRB. Ok? É isso, sabe? Eu estava ali, é porque eu estava indo ali, presidente, e, na verdade, eu estou chovendo no molhado, né, quando eu estou nesse último tópico aí, do questão do aproveitamento, né? Não, eu acho que nem... Eu acho que a questão toda é que aí vai lançar e vai cobrar tudo o contribuinte? Não. Vai lançar e ele recolheu. Agora você está colocando lá, olha, não dá para eu fazer uma compensação na decisão. O que excedeu a tua CPRB e você recolheu, eu vou utilizar como... Por isso que eu te perguntei e você falou assim, não, isso não. Entendi. Não é isso? Entendi. A patrona quer se manifestar. Hoje não, já, presidente, mas é porque, na verdade, a empresa recolheu 100% CPRB. Então, considerando que vai usar só os percentuais, que não vai dar 100%, vai sobrar um crédito. E o que a gente pleiteia é que esse crédito seja usado para abater do que está sendo exigido na auto-infração. Esse crédito, a partir da utilização, a partir da decisão que o relator manifestou, uma parte dele vai ficar não utilizada. E você compensa, você mesmo faz o procedimento de compensação, porque senão ele está fazendo o procedimento de compensação. É que a gente não vai conseguir por conta do tempo, porque isso é 2014, 2015. Então, a gente queria que aproveitasse para as mesmas competências, e aí a gente só pede que isso fique, se possível, ficar claro no acórdão, porque depois, para fins de execução, pode ser complicado. Ok, vai ficar claro. É para ficar claro. Obrigada. Nesse sentido, é que o conselheiro ele não está reconhecendo essa compensação. Ele está falando, olha, eu aproveito o recolhimento do CPRB para extinguir débito de CPRB. Tem que fazer essa alocação. Mas não para sobre a parcela do auto de infração. Eu estava seguindo aquela linha, presidente, que a gente já seguiu, né? Inclusive em relação a CPRB mesmo, quando recolhe CPRB, o aproveitamento e tal, enfim, não é a questão de compensação. Era só do aproveitamento mesmo. É porque o recolhimento foi feito, mas foi feito de forma equivocada. Então, que a gente pleiteia que ele seja aproveitado. Desculpa, já falei demais. Vou desligar aqui. Sabe, então, eu vou... Passa limpo aí o teu entendimento com relação aos recolhimentos. É aquela situação que a gente já está cansado de saber aí. Quando eu entrei aí na turma também, a gente teve muitos votos nesse sentido. Que eu, inclusive, tinha uma linha de entendimento que isso aí se tratava de compensação e não era possível em sede de, né? E aí a gente chegou numa linha que não era compensação, era de aproveitamento, então somente isso. Então é essa questão, lembra? É porque o aproveitamento ele se dá quando eu estou tratando do mesmo tributo. Aí é aproveitamento. O contribuinte foi lançado lá, sei lá, alterou o rendimento tributário dele, disse que é tudo isento por moléstia grave. E ele tinha pago valores nas cotas normais, na apuração normal. Ele retificou a declaração de classificando tudo para pegar tudo de volta. Aí ele fala assim, gente, olha, mas tudo bem, eu não tenho direito à isenção, mas usa pelo menos o recolhimento que eu fiz lá. A gente está aproveitando só os recolhimentos, a gente está tratando do mesmo tributo. Nesse caso, me parece diferente, porque a gente vai ter que ter uma outra situação. O que o contribuinte recolheu? Está disponível, não está disponível? Já foi utilizado de outra forma, não foi utilizado? Então, isso a gente não levantou, isso aqui. A diligência não buscou essa informação. Né? Mas, sabe, a gente só está debatendo.
O voto é seu, por favor. Claro, Então, claro, presidente. Claro, porque realmente, assim, eu não entrei realmente nessa questão pormenorizada, né? Eu já entendi ali pelo aproveitamento de CPR daquilo que tinha sido recolhido porque aí o que é que acontece? Recolheu com base 100% em CPRB, e não vai ser 100%, vai ser, digamos, 90%. Os outros 10% vão ser a título de patronal. Então, como já tinha recolhido CPRB, eu pensei nesse sentido, de aproveitar esses 10% que tinha sido a título de CPRB, quando for fazer o alocamento ali... eu acho até que pensando melhor, e a gente faz isso com o Simples, né? A gente faz isso com o Simples. Quando o contribuinte tira lá, sai da sistemática do Simples e a fiscalização vai lá e cobra a patronal dele normal, a gente fala assim, olha, então aproveite os recolhimentos efetuados pelo Simples. Pertinente. Aproveitamento do recolhimento. Senhores, então ficou assim, tá? Então você concorda desse sentido, Sábio? E agora eu que concordo com você. Concordo, presidente, claro. Então, beleza. Senhores, então passemos ao voto, já que exaurida aí a nossa discussão. Daniel, como vota, conselheiro relator dando parcial provimento para determinar o recálculo do tributo com base na sistemática mista de tributação e ainda para afastar o agravamento da penalidade e determinar o recolhimento o aproveitamento do recolhimento efetuado a tipo de CPRB. Eu acompanho o relator, presidente. Ok. Conselheiro Douglas? Acompanho, presidente. Conselheiro Guarita? Eu também acompanho o relator. Conselheira Débora? Não, conselheiro Boto agora. Eu já estou perdido aqui que a gente mudou a sequência, mas conselheiro Boto, por favor. Com o relator. Conselheira Débora? Eu também com o relator. Ok, senhores. Então, o processo vai ficar... Vamos tentar escrever aqui agora esse resultado. Então, o acordo de membro colegiado por maioria de votos em dar provimento parcial ao recurso voluntário para reconhecer a aplicação da sistemática de tributação mista prevista no artigo 9, parágrafos 1º e 5º da 12.546/2011, de modo que as contribuições devem ser apuradas proporcionalmente com base no faturamento obtido mês a mês, bem assim para afastar a aplicação da multa agravada e, por fim, determinar o aproveitamento dos valores recolhidos a título CPRB em relação aos valores aqui discutidos. E o aproveitamento dos valores a título CPRB, vou botar só assim, tá? Vencido o conselheiro Carlos Alberto Amaral Azevedo, que deu provimento parcial em menor extensão, já que eu manteria aqui o agravamento da penalidade. O conselheiro Rodrigo Monteiro Amorim, Loureiro Amorim, por ter se declarado suspeito, não participou do julgamento, fez sustentação oral pelo contribuinte, a senhora Roberta de Azevedo Ferreira, OAB-RJ, número 99430, da Fonte Advogados e Galveias, Pagete. É isso, senhora Roberta? Muito obrigado, senhora Roberta. Foi um prazer tê-la no nosso ambiente virtual. Agradeço, desculpa ter abusado do meu tempo de fala, porque... Sem problema, sem nenhum prejuízo aqui no nosso trabalho. Agradeço e peço que a senhora já deixe por favor. Obrigada, boa tarde a todos. Boa tarde. Boa tarde. Senhores, vamos chamar aqui o conselheiro Rodrigo.
mandei um comunicado aqui para ele e a gente, certamente, em alguns instantes, ele já estará aqui com a gente. Senhores, próximo processo. Próximo processo, processo de relatoria do conselheiro Douglas. Agora o Rodrigo, acho que não está vendo lá a nossa... Presidente, eu vou fechar aqui rapidinho, mas eu estou ouvindo, tá? Tô aqui. Ok, Daniel, estamos esperando aqui. O Rodrigo acabou de ler a mensagem aqui, já deve estar entrando agora, tá bom? Sabe, 2 votos desse tamanho acaba com uma sessão de julgamento inteira. E vocês acharam, vocês aí devem ter cansado, imagine eu, pô, lendo aqui pra caramba sem água, eu olhando direto aqui pra água, ó. Não, eu tenho essa deficiência, né, os meus votos estão saindo longo demais, complicado. Bom, Rodrigo já entrando aqui. Daniel, você nos ouve, Daniel, para a gente dar seguimento? Ouço sim. Ok, senhores. Rodrigo, já nos ouve? Ouço sim, presidente. Ok, eu não consigo te ver ainda, tá, Rodrigo? Só abrir tua câmera aí. Tá um pouco pronto, agora foi. Okay, eu vou dar início à gravação aqui também, tá? Eu acho que nem precisa, Rodrigo, porque eu estou gravando aqui, aí você vai pegar no meio, tá tranquilo, na próxima você vai. Tá joia, então. Senhores, então a gente vai seguir agora para o processo seguinte. O processo 32, relatoria do conselheiro Douglas, que é o processo da BBKO Consulting S.A. Essa empresa tem 2 processos pautados, os processos 32 e 33, ambos retirados de pauta por solicitação. Quer dizer, um teve a solicitação da Procuradoria, que é o 33, e o 32 foi retirado de pauta por solicitação do contribuinte. Então, os 2 estão apontados como retirados de pauta, o primeiro em final 2014-18, em atenção a pedido de contribuinte, e o 2014-62 em atenção a pedido da Procuradoria. Os autos serão incluídos em reunião de julgamento a ser agendado oportunamente. O próximo processo é o 34, relatoria da conselheira Débora. Contribuinte Santos Pedreira, comércio de combustíveis e serviços. São 2 processos, item 34 e 35. Conselheira Débora, por favor. Presidente, a decisão é idêntica, um é patronal e outro segurados. Eu identifiquei, no caso, aqui na sequência a gente vai ver, que no processo de representação o contribuinte ele entrou com um pedido de parcelamento. Eu vou ler o voto do 34, que daí eu coloco as telas, e o 35 é a mesma decisão, tá? Então, aqui é um recurso voluntário, que julgou a impugnação improcedente, né, correspondente às contribuições previdenciárias relativas à parte de segurados e empregados, cujos recolhimentos não foram comprovados pela empresa e não foram declarados em GFIP em relação ao período de 1 de 2004 a 12 de 2004. As contribuições apuradas constam lançadas no presente auto de infração, identificada com o código de levantamento, segue diferença de descontos segurados, ajuda à alimentação, salário e família, diferenças de remuneração da folha de pagamento no mês de abril de 2004. O contribuinte apresentou a impugnação, a decisão da DRJ julgou a impugnação improcedente, o contribuinte interpôs o recurso, reiterando em suas razões os argumentos apresentados na impugnação, a qual é cópia iteres, e a seguir reproduzida. Então, no mérito, na realidade, ele não apresentou nenhum documento quando foi intimado, sob a alegação de que não possuía os documentos, né? Tanto no decorrer do julgamento, do presente
processo, serão comprovadas as alegações, conjuntar todos os documentos. Ele só veio fazendo essas alegações. E, deixa eu ver o que mais. Ele questiona a questão das multas, ele fala que a aplicação da medida provisória 449 de 2008. Então, basicamente, a alegação dele é que ele não dispunha dos documentos que ele vai apresentar, isso tanto em sede de impugnação como no recurso. Então, o recurso, eu vou passar para o voto. O recurso voluntário tempestivo, todavia, não preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual não deve ser conhecido como se verá a seguir. A lei do presente recurso restou delimitada em relação aos seguintes pontos: a glosa dos valores de salário e família, que foi motivada pela ausência de apresentação de documentos comprobatórios, e o lançamento dos valores pagos aos empregados como ajuda à alimentação, por não terem sido informados em folha de pagamento e também não terem sido declarados em GFIP. O motivo da não apresentação decorreu do fato de não possuir tais documentos, tendo sido registrado em boletim de ocorrência, será oportunamente apresentado, bem como a convenção coletiva obrigando a autuada a pagar valores a título de ajuda de alimentação a seus empregados. Salienta haver previsão expressa de não incidência de contribuição previdenciária sobre tal parcela, relacionando jurisprudência. E a retroatividade benigna. Cumpre observar preliminarmente que, conforme relatado pela autoridade lançadora, no curso da ação fiscal foram lavrados os seguintes autos de infração. Então, ali a parte patronal, todos esses autos aqui, na realidade, comigo só ficaram dois lançamentos, a parte patronal e os segurados. Então, foram todos esses autos aqui que estão relacionados. Registra-se ainda que foi formalizada a representação fiscal para fins penais nos autos de final 2008-57, que, consoante informação apostada à folha 275 do referido processo e abaixo reproduzida, o crédito tributário objeto dos presentes autos foi baixado por liquidação em 4 de 8 de 2012, ou seja, em data posterior à data de 14 de 9 de 2010, em que foi interposto o recurso voluntário. Então, aqui eu estou reproduzindo essa cópia, essa folha da representação fiscal lá, que fala que o auto já está liquidado, na dicção do artigo 156, inciso 1 da Lei 5.172, traz que o pagamento é uma das formas de extinção do crédito tributário, portanto, também a reprodução do regulamento contido aqui no artigo 78 do CARF, né, que fala que o pedido de parcelamento, a confusão irretratável de dívida, extinção sem ressalva do débito por qualquer das modalidades, a propositura de ação importa em desistência do recurso. Então, portanto, resta claro que, em última análise, operou-se a preclusão do direito de contestação do lançamento e ou da decisão recorrida, não prosperando a pretensão formulada no recurso voluntário interposto, face à contrariedade desta ante a posterior liquidação do débito. Então, por tudo que consta nos autos, eu voto no sentido de não conhecer do recurso voluntário, tendo em vista a liquidação do débito em discussão nos presentes autos. Esse é o meu voto. Senhores, caso simples, né? O contribuinte acabou efetuando o recolhimento após a formalização do recurso e a conselheira relatora não conhecendo do recurso voluntário, em razão aí da desistência do litígio representado pela extinção, sem ressalvas, do crédito tributário lançado pelo pagamento. Alguém quer fazer alguma consideração? Lembrando que esse é um resultado que alcança os processos 34 e 35, ambos do contribuinte Santos Pedreira, Comércio de Combustíveis e Serviços Limitada, são os processos item 34 e 35 da pauta, final 2008 e 30, final 2008 e 13, respectivamente. Como voto, conselheiro Daniel? Eu acompanho, presidente. Conselheiro Douglas? Acompanho, presidente. Conselheiro Francisco? Eu acompanho também. Conselheiro Whindersson Boto? Acompanho. Conselheiro Sávio? Acompanho, presidente. Conselheiro Rodrigo? Também acompanho, presidente. Ok, senhores, eu também. Conselheira Débora, veja se fica assim, adequado a quadros do membro colegiado por unanimidade de votos em não conhecer do recurso voluntário em razão da desistência de litígio fiscal representado pela extinção, sem ressalvas, do crédito tributário lançado por pagamento, ou pelo pagamento, né? Tá bom assim? Tá bom, tá ótimo. Com isso, senhores, a gente conclui o item 34 e 35 e, juntamente com esses dois processos, a nossa pauta da parte da tarde, que ficou partida numa primeira sequência,
E a gente fez um intervalo e depois concluindo aí a partir do 31. Então, nessa sequência representada pelo vídeo gravado neste momento, foram os processos 31 a 35. É isso, senhores. Então, eu vou pedir a senhora Amanda, que nos acompanha lá pelo CARF, que pare a gravação neste momento. Senhora Amanda, a senhora nos ouve? Sim, presidente. Vamos parar a gravação, por favor?